Agora, irmãos, vamos abrir aqui o nosso boletim para começar uma série. Durante 7 estudos, nós estivemos analisando o pecado dos pecados. Do ponto de vista de Jesus. A definição de Jesus de pecado. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Pecado é incredulidade diante da pessoa de Jesus. Diante de Javé Elohim, no Velho Testamento. Então, a antítese do pecado é a fé. Se o pecado é não crer, o não pecado é crer. E nós vamos começar a mexer do ponto de vista bíblico, não de teologia sistemática, mas do ponto de vista da teologia bíblica. O que é fé? O meu velho e inesquecível professor Reinaldo Purim, que eu não posso de modo algum esquecer-me das suas lições de pé de orelha. Porque na sala de aula ele era monótono, lia as apostilas e era até cansativa a aula dele. Mas ele tinha uma bagagem fora de série. Eu até hoje não conheci nenhum homem que tivesse a cultura e a piedade daquele homem. Porque você junta, eu já vi gente com piedade, mas as duas coisas juntas, nunca vi. E eu entrava lá no seu gabinete, ele tinha sempre um cotoco de lápis. E ele ficava com aquele cotoco batendo assim. E ele era maiêutico. O que significa isto? Era socrático. Ele era um homem que paria as ideias. Ele não dava você oportunidade de pegar prato feito. Tem restaurante que o prato já vem feito. PF. O dele não. O dele você tinha que fazer o prato. E ele botava você para pensar. Aí eu cheguei para ele um dia e disse assim: Doutor Purim, depois de quase 2000 anos de história de cristianismo, nós estamos num amarrado. A coisa não está certa. Ele, bem, eu vejo que você não pensa. E aí eu fui fazer uma outra pergunta para ele, ele disse, mas você veio aqui, foi para me fazer pergunta ou para aprender? Deixa eu começar a fazer pergunta para você.
Aí ele começou a fazer. Onde o cristianismo surgiu? Disse, no meio do judaísmo. Bem, vejo que você sabe. E o que aconteceu? Digo, o cristianismo foi perseguido. Bem. E daí? Qual foi o odre do cristianismo? Ele disse, como assim? Como assim? Que pergunta é essa? Qual foi o odre do cristianismo? Qual é o odre? Onde está o cristianismo? Digo, judaico. Bem, está certo. E o que aconteceu depois? O cristianismo ficou no subway, ficou debaixo da perseguição naquelas catacumbas durante 3 séculos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Constantino abriu as portas, perdoou, os cristãos não precisavam ser mais perseguidos. E ele disse, bem, e o que aconteceu? E aconteceu o que foi que aconteceu? Aconteceu que Babilônia entrou, você está sabendo, Babilônia entrou no cristianismo. E formou a Igreja Católica. E nós saímos do catolicismo. Mas o catolicismo não saiu de nós. E ele então me disse uma frase que me marcou. Ele disse, nós ainda estamos no princípio da interpretação do cristianismo. E eu disse, depois de 2000 anos? Bem. Você não viu que nós não perdemos os hábitos velhos do judaísmo e da Babilônia? Quem sabe interpretar, precisa interpretar. A Bíblia não é um livro para a mente. A Bíblia é um livro do espírito, não é da alma. E nós vamos entrar agora nesse terreno. O terreno do espírito. Então vamos começar aqui com esse texto. Olha, por sinal, vocês viram hoje que o boletim está com cara nova. Ficou bonito. É a comemoração dos 70 anos da igreja, 1939-2009. Vamos começar com o ABC da fé. A causa. Vamos ler juntos. Parece que ficou um pouquinho mais difícil agora para a gente ler junto, por causa da letra aqui, mas dá. Vamos lá. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Por que o mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria? Vamos caminhar um pouquinho, depois a gente volta aqui.
Vimos na série O Pecado dos Pecados a definição de Jesus sobre o que é pecado, como sendo a descrença em sua pessoa. Para o Senhor, errar o alvo, isto é, pecar, significa não crer nele. O pecador é o incrédulo diante da pessoa de Cristo Jesus. Duas naturezas e uma pessoa. Não são duas pessoas e duas naturezas. Cristo, natureza divina, invisível. Jesus, natureza humana, visível. Também vimos que todos nós nascemos neste mundo descrentes em relação a Cristo Jesus. Nós viemos ao mundo redondamente ateus. Ninguém aparece aqui na terra crendo em Deus naturalmente. Toda a nossa experiência aqui neste mundo é sensória. Já dizia Tomás de Aquino, nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Isso é só para mostrar cultura. Ou besteira, mais claramente. Não há nada no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Não há nada que entrou na sua cabeça que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Quando Ezequiel fala de algumas realidades espirituais, ele utiliza-se de figuras como redondo, cheio de olhos, animal com asas, um leão com asas, um bicho de 4 cabeças. Apocalipse apresenta algumas realidades que são realidades que estão dentro da nossa compreensibilidade, ainda que não possamos entender, mas que têm formatos antropomórficos. Antropos, homem, morfe, forma. Eu não posso pensar numa coisa que não existe. Vocês já viram uma labuteia? Alguém aqui já viu uma labuteia? Hein? Nunca viram? Nem eu. Eu estava labutando aqui para querer pensar em alguma coisa, mas não dá para você pensar numa coisa que não passe pelos seus sentidos. E você pode pensar em espírito? O que é espírito? Meu professor de escola dominical lá em Teresina, Dr. Itamar Brito, que morreu recentemente, perguntou: o que é espírito? Naquele dia me fez: e o que é espírito? Ele disse: se você definir espírito, ele vira matéria. Porque definir significa colocar fim. O problema é que Deus é espírito puro. E espírito não é matéria sensorial. Ainda que alguns filósofos, e aqui a gente pode citar Kant, Descartes e outros que tentaram,
quisessem apresentar o apriorismo da realidade divina no entendimento subjetivo, a mente humana é basicamente tridimensional. Nós só compreendemos a realidade das coisas a partir do seu comprimento, altura e largura. Não há abstração no pensamento da criança. Tudo é muito concreto e material. Todo ateu é rigorosamente materialista. Eu creio no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu escuto, no que eu cheiro. É isso que é o mundo do humano, porque ele ficou desligado de Deus, morreu espiritualmente. A vida espiritual está ligada a Deus e houve uma desconexão. Eu tirei aqui desse retorno este plug. O plug continua, o retorno continua aqui, mas não tem mais retorno. Está desplugado, eu não posso escutar. Nós ficamos desplugados de Deus, que é o Espírito. A vida espiritual, a vida zoe, desapareceu do homem. Ele tem vida bios e tem vida psique, mas não tem vida zoe. Cristo é Deus. Deus é Espírito. E Espírito é algo inexplicável para a mente que pensa em 3 dimensões. Pois o Espírito não tem forma, não tem cor, não tem cheiro, não ocupa lugar no espaço. Além disso, o ser humano encontra-se morto espiritualmente. Como um morto no espírito, sem a abrangência da realidade espiritual, pode admiti-la se lhe faltam as condições de percepção? Tem possibilidade? Nenhuma possibilidade. O ser humano está completamente incapacitado de crer. Toda criança nasce ateia. Você pode pegar uma criancinha, ele é um ateuzinho. E a toazinha também. Como vimos também, todas as crianças nascem ateias e atoas em relação à realidade de Deus. Veja o que diz o Salmo 14:2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Será que há alguém que entenda Deus? Deus é Espírito. Há alguém que entenda? Há alguém que entende Espírito? A Bíblia mostra que todos nós viemos ao mundo pecadores por natureza e, consequentemente, incrédulos no que diz respeito à existência divina, ainda que possamos vislumbrar as pegadas da divindade através da criação. Mas a criatura é cega espiritual. Isso aqui é o quê? Isso aqui apareceu de que maneira? Foi uma explosão do Big Bang que formou isto? Ou tem alguma coisa inteligente por trás? Tem uma inteligência. Mas você conhece quem fez essa caneta? Não. Mas você admite que teve uma pessoa que fez. Então, isto é a única coisa que o homem tem, e ele é inexcusável por não saber, por não conhecer 2 coisas apenas de Deus: a sua divindade e o seu poder.
Porque este universo tem muita ordem. Ordem não vem de falta de inteligência. Ordem vem de inteligência. E este universo é muito grande. E só um poder muito grande poderia fazer um universo deste. Então a divindade e o poder de Deus são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são inexcusáveis. Não tem desculpa. Mas isto não é fé. Isso é constatação de fato. É impossível uma pessoa fisiologicamente cega ver a realidade das coisas, mesmo quando há luz fulgurante no ambiente. Por outro lado, sem luminosidade, ninguém pode enxergar coisa alguma. Muitos cegos têm os glóbulos oculares completos, embora estejam desconectados do cérebro. Eles têm o aparelho visual e a luz no ambiente. Todavia, os olhos estão impedidos de ver. Por falta de conexão cerebral, a maioria não vê a realidade por deficiência na visão ou no sistema da visão. Se você entrar na Gruta de Maquiné, lá em Minas, descer lá e acabar a luz, como já acabou algumas vezes, as pessoas que estão lá dentro, que têm visão, elas não enxergam nada. Elas ficaram cegas? Não. Elas têm os olhos perfeitos, mas sem luminosidade não há visão. Não há visibilidade. Mas há pessoas que nascem com deficiência visual. O olho é perfeito, mas alguma conexão cerebral foi quebrada. Os olhos são perfeitos, mas ele não consegue enxergar. Eu atendi uma vez aqui um casalzinho em desespero, porque eles tiveram uma menina linda, linda, aqueles olhos azuis, perfeitos. Mas ela não ouvia e nem enxergava. Família que tinha dinheiro, foram para Boston, para um hospital lá em Boston. E eles descobriram que a criança tinha na célula resquícios de cocaína. Os pais eram viciados e, em razão disto, houve uma deficiência. E ela nasceu cega e eles estavam desesperados de culpa. Porque você sabe, em muitos casos, a pessoa tem filhos com deficiência, não é culpa direto de atitudes deles. Mas outros, a culpa é direta. E eles estavam numa agonia de alma impressionante. E o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: um cego não pode ver mesmo quando há luz. E um vidente não pode ver quando não há luz. Não que um tenha ficado cego, o vidente, é que ele está impossibilitado de luz. Agora eu vou dizer duas coisas aqui. Nós nascemos cegos espirituais, surdos espirituais, porque nascemos mortos espirituais. Jesus veio para dar visão aos cegos e fazer com que os surdos ouvissem e os mortos vivessem. O homem é um
O homem racional que pensa nas galáxias, que pensa em matemática, filosofia, e que não tem a vida espiritual, ele é um morto. Ele sabe muito, mas ele é morto. Espiritualmente falando. O morto espiritual também não pode entender as coisas do âmbito imaterial. Ele está desconectado da fonte espiritual que é Deus. Não as entende porque lhe faltam as categorias do juízo espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só. A palavra natural que aparece aqui é a palavra psikikon, no grego. O homem da alma, o homem psíquico, o homem racional, o homem que pensa, o homem que raciocina, ele não pode aceitar, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Por quê? Não, são loucas para a mente natural. E não pode entendê-las por quê? Porque elas só se discernem via espiritualidade. Se você está morto espiritual, como é que você vai entender? Como é que você vai entender que 300 anos depois, quando jogaram um corpo em cima dos ossos do profeta Eliseu, aquele morto reviveu? Só tinha os ossos do profeta Eliseu. Como é que você vai entender um negócio desse? É impossível. Mas Eliseu não pediu porção dobrada do Espírito de Deus? Não pediu? Porção dobrada do Espírito que estava em Elias? E quantos milagres Elias fez? Quantos milagres Elias fez? 7. E quantos milagres Eliseu fez? Hein? Não. 13. 13. Enquanto ele estava vivo. Mas ele não pediu porção dobrada? Aquele era o 14, que tinha que vir 300 anos depois para poder mostrar que porção dobrada é porção dobrada. Bíblia é Bíblia. Deus é Deus. Mas quem é que entende um negócio desse? O homem natural ou psíquico só compreende a realidade material a partir da sua concepção de coerência psicológica. Como se acha separado da vida espiritual de Deus, não alcança qualquer evento extrasensório. Para intuir algo como espiritual, carece de sentimento ou sensações. Se não sentir algum arrepio, por exemplo, não consegue determinar a realidade espiritual. Ora, isto é o contrário da vida espiritual. Se algo for do espírito, não pode ser sentido. Eu sinto a presença de Deus. Mentira.
O que você sente é uma sensação do seu pensamento diante do fato de que você está acreditando que está na presença de Deus. Mas essa sensação não significa que a presença de Deus esteja ali, ou que Ele seja em outro lugar, porque Deus está presente em todos os lugares. Isso tudo é invenção que o homem faz. Você tem que andar no caminho da fé, e na fé não se sente. O problema que nós estamos vivendo aqui, era bom que vocês lessem, quem gosta de leitura, o livro A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. Vai dar trabalho, porque é um livro filosófico. Mas se você quiser, leia. Ou o Deus que intervém. Quando Francis Schaeffer mostra que este mundo sensorial tomou conta. A poesia é sensorial, a arte é sensorial, tudo é sensorial. Acabou a inteligência. Eu estava falando a quarta-feira passada aqui. Eu fui no Museu do Prado, lá em Madrid, para ver arte, para ver Velázquez, para ver grego, arte. Você olha, explica, vê. E depois nos levaram ao Museu Reina Sofia, onde tem os pintores modernos. Eu fiquei indignado. Pagar o que eu paguei, não sei quantos euros, para ver pau amarrado e pedra amarrada e dizer que aquilo é arte. É arte de menino. A minha sobrinha me dá cada cacete quando eu falo determinadas coisas. Ela diz: tio, não fala isso de público, porque é feio, você vai mostrar que você não tem cultura. Eu digo: eu sou um burro mesmo, minha filha. Mas se você me disser que Salvador Dalí é pintor, aí está gravado isso aí, está no mundo afora. Eu sou estúpido mesmo. Meu irmão, eu vejo no Velázquez o cavalo dele. Eu dou de um lado, o cavalo está com a perna para cá. Eu viro para o outro lado, a perna para cá. Que arte é esta? É pintura. E Picasso chegou adiante daquilo e disse: não é possível evoluir mais. E criou o cubismo, o absurdo. Eu fui ver Guernica, olhei aquele negócio, aquelas vacas lá, aqueles troços. Aí a minha sobrinha me dá cada pau, eu saio troncho. Mas não consigo dizer que o rei está vestido. O rei está nu. Sentimento não vai provar que Deus está presente. Deus é espírito. Essa religião, vocês vão ver muita pancada daqui para frente. Essa religião de cultão, de louvozão, de não sei o quê, isso tudo é alma, é ânima. Tem nada de espírito. A Bíblia diz: aquietai-vos. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. O homem natural ou psíquico... Todos nós nascemos neste mundo com a vida bios ou biológica, que se expressa em sua pessoalidade através da vida psique ou psicológica, mas todos nós nascemos destituídos da vida zoe ou espiritual. Se um cego não pode ver sem que haja uma cura do seu sistema visual, um morto no espírito não pode se envolver na realidade espiritual se não nascer de novo. Vamos ler João 3,6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é
carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é... A Bíblia não diz o que é nascido da carne foi carne. É carne. E a Bíblia não diz o que é nascido do Espírito será Espírito. É Espírito. O cego... Não, um camarada ia andando no ônibus com uma turma fazendo uma turnê pela Europa. E toda hora ele olhava assim pela janela e via um campo assim. Ele dizia, que coisa linda! Todo mundo olhava, um campo. Aí daqui a pouco ele olhava os patinhos nadando, que coisa linda! Aí os caras, patinho nadando. E depois ele olhava, que coisa... Aí um cara disse assim, escuta rapaz, toda hora você vê coisa linda numa coisa normal. Ele disse, normal para você. É que eu era cego e fiz uma operação e agora estou vendo o que vocês acham normal, para mim é extraordinário, é lindo. Ele estava conhecendo o mundo visível que nós acostumamos. E o espiritual? Você já viu quando uma pessoa nasce de novo, como ela fica doida? Ela fica toda eufórica, ela quer contar para todo mundo, ela fica... É outra realidade. Nós nascemos mortos espiritualmente e precisamos nascer do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos, catedrático da religião judaica e PhD em Bíblia. Jesus mostrou que é um milagre do vento soprando, ou uma atuação prodigiosa do Espírito. É um milagre. São 11 horas. Eu paro para voltar em agosto, ou a gente continua? Vamos votar aqui. Quantos querem que eu pare? Levantem a mão. Então vamos embora. Era muita